galerinha do sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia hoje, né? Vamos falar sobre o choque cultural, beleza? E aí a gente vai fazer assim, a gente vai lembrar do conteúdo anterior, né? A gente vai dar uma volta, né? A gente vai fazer uma retomada daquele conteúdo anterior, onde vocês lembram que a gente falou dos indígenas, né? De como eles chegaram e tudo. Hoje a gente vai falar do choque cultural, que o nativo brasileiro, nós vamos falar que os nativos brasileiros, eles não reagiram com violência, né, ao entrar em contato com os colonizadores portugueses, certo? Eles não tiveram nenhum tipo de violência contra aqueles colonizadores. Então aí a gente vai pensar assim, que os primeiros contatos entre indígena e português foi bem amistoso, né? Então também foi caracterizado por uma grande curiosidade entre ambos os lados. Porém, o relacionamento amistoso, ele deixou de ser aquele relacionamento amistoso e passou a ser de quê? De exploração. Os portugueses eles começaram a explorar as terras e essa exploração, né, os portugueses sobre os nativos da terra recém-chegados. Nesse contato inicial, dezenas e milhares de nativos eles morreram, pois os europeus eles transmitiram, né, diversas doenças, nas quais os nativos eles não possuíam a imunidade natural para combater. O corpo deles ainda não havia desenvolvido aquela questão, né, da imunidade para combater essas doenças que os portugueses estavam com elas. Mas, pessoal, não foram só essas doenças, né, que fizeram com que se exterminassem os indígenas no território brasileiro, certo? Foi também o que, tia Márcia? Foi que milhares, né, centenas de indígenas, eles foram mortos também por armas de fogo. Os cachorros também, que eram treinados para caça, quando os portugueses, eles iam à procura dos indígenas que tinham fugido, os cachorros ao ir farejando, né, muitas vezes eles matavam o indígena, né? Também tinha máquinas de guerra que também foram trazidas, que essas armas foram trazidas pelos portugueses para o nosso território, justamente para quê? Para fazer com que houvesse, né, esse extermínio dos nossos indígenas. E aí a gente vai pensar assim, os indígenas, eles eram pessoas, eles eram nocivos, ou seja, eles não tinham maldades, né? Já os portugueses, eles queriam era explorar as terras que até então eram desconhecidas. E aí a gente vai pensar, e os indígenas têm direito a terras, né? E como foi que conseguiram isso? Primeiro a gente vai lembrar que os portugueses, eles fizeram uma transformação na cultura indígena pela catequização. Como assim? Ele começou a catequizar, né? Os portugueses começaram a catequizar as crianças indígenas para ver se tinha um resultado mais rápido. E aí o que foi que aconteceu? Como os indígenas, as crianças não falavam a mesma língua, eles foram voltar a Portugal e daí eles passaram, né, a trazer crianças de lá para que fizessem grupo com as crianças indígenas e assim eles pudessem ir transformando aos poucos a cultura dos indígenas. E hoje os indígenas têm direito à terra? Sim, tem, né? Então os governos, eles trabalham com foco, eles têm pessoas que são responsáveis dentro da instituição que é chamada de FUNAI, e a FUNAI ela é responsável pela distribuição de terras indígenas, né, no Brasil. Hoje os indígenas, eles vivem, né, eles estudam igual nós, eles vivem igual nós, eles se vestem, né, eles têm a sua cultura, certo? A cultura deles foram transformada com a chegada desses europeus. Mas hoje ainda existe tribo indígena que é bem conservadora, que conserva essa cultura. Para vocês, meus amores, ficam atividades na plataforma. Um beijo. Estou morrendo de saudade. Fiquem em casa.